de Jesus Cristo, verdadeiro Rei. Amém. Hoje nós lemos o relato de Marcos, contando a entrada de Jesus em Jerusalém. E numa leitura rápida nós podemos pensar que conhecemos bem esse texto já e que tudo nos é contado e entendemos tudo o que está acontecendo. Mas podemos também nos perguntar, por exemplo, esse animal, esse jumentinho que estava ali esperando por Jesus, os donos desse animal sabiam realmente que o Senhor precisaria desse animal para entrar em Jerusalém? Será que essas pessoas estavam esperando pelo cumprimento daquilo que diz Zacarias no capítulo 9, daquilo que Zacarias profetizou séculos antes? Ou não? Ou simplesmente esse animal estava ali e, por coincidência, mas Jesus diz aos seus discípulos, digam se alguém perguntar que o Senhor precisa do animal, e essas pessoas vão permitir, e Jesus diz isso simplesmente porque sua palavra surtiria esse efeito, não importando o que aquelas pessoas estavam pensando. Me parece que nós podemos criar hipóteses, pensar o que é mais plausível. Essas pessoas sabiam, essas pessoas não sabiam, elas esperavam, elas não estavam nem pensando nisso. Podemos discutir isso, mas nós não sabemos ao certo o que acontecia na mente dessas pessoas, por que esse animal estava ali, isso não sabemos. Então é melhor a gente caminhar um pouco mais com aquilo que nós conhecemos, aquilo que o texto realmente nos conta. E o texto nos conta que os discípulos jogaram suas capas sobre este animal para Jesus poder montá-lo. E então, quando foram se aproximando de Jerusalém, outras pessoas foram se achegando e jogando suas capas pelo caminho, para que Jesus, em sua montaria humilde, passasse sobre essas capas. Isso lembra para a gente o que acontece com Jeú, quando é declarado rei, e então, lá no segundo livro de Reis, e então as pessoas também que estão ali presentes tiram as suas capas e colocam sob os pés de Jeú. E de certa forma, de fato, como vamos comentar mais adiante, essas pessoas que ali estão tirando suas capas para colocar no caminho de Jesus, também querem recebê-lo como um rei. Há uma conexão muito grande de uma cena com a outra. Mas tem outras pessoas aqui também, no caso do que narra o Evangelho. Nem todos usam as suas capas. Algumas pessoas recorrem à vegetação do local e procuram ramos ali. E numa leitura rápida também nós podemos pensar que a cena seria parecida, por exemplo, com aquela da purificação do templo, que é contada lá no segundo livro dos Macabeus, e pessoas também festejando que o templo tinha sido purificado e poderia novamente ser usado para os sacrifícios, e as pessoas entram com ramos nas mãos festejando. Talvez pudéssemos nos lembrar de uma cena mais conhecida de nós, que é aquela de Apocalipse 7, quando é avistada uma grande multidão de toda língua, povo e nação, e essas pessoas também trazem ramos nas mãos enquanto celebram na presença de Deus, na presença do Cordeiro. Mas veja que, lendo o Evangelho segundo Marcos, e se a gente lê com atenção também o Evangelho segundo Mateus, não é exatamente isso que está acontecendo aqui. As pessoas pegam os ramos da vegetação local para jogar pelo caminho, para serem pisados, assim como acontecia com as capas. Elas estão fazendo o mesmo que as pessoas fazem com as capas, mas de modo improvisado. E aí podemos nos perguntar também, por que umas pessoas usam as capas e outras usam ramos? E podemos também criar hipóteses. Será que essas pessoas que usam ramos não querem se comprometer a ponto de arriscar produzir dano às suas capas? Ou pelo menos deixá-las bastante sujas? Ou será que não tem nada disso, simplesmente são pessoas mais pobres e nem capa têm, mas querem de alguma forma participar, querem homenagear esse Jesus que vem entrando, querem dizer da sua alegria de recebê-lo ali como um rei também, e por isso trazem os ramos. De novo, nós não temos como ter uma certeza absoluta do que está por trás da ação que nos é contada.
Mas o que nós sabemos é o que as pessoas estão dizendo, as pessoas que vão adiante e as pessoas que vêm seguindo essa entrada de Jesus sobre um jumento. As pessoas dizem o seguinte, elas celebram dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Isso é um pedido de socorro a Deus, este Hosana, e é também já uma celebração pela intervenção de Deus, e isso é trazido do Salmo 118, é um verso recortado e citado do Salmo 118. Mas as pessoas acrescentam algo mais, algo que não vem de salmo algum específico, mas que parece surgir dessa expectativa do tempo, a expectativa daquele momento. E as pessoas dizem o seguinte: bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. E aí nós percebemos que elas de fato esperam Jesus como um rei. Mas eu me pergunto assim, numa leitura rápida que nós fazemos do texto, vocês perceberam que nós às vezes pensamos que conhecemos mais do que realmente conhecemos. Porque se paramos para fazer perguntas, para pensar em detalhes, percebemos que há pontos ainda obscuros da história que não nos são contados tão claramente. E a pergunta é, será que essas pessoas ali que estão na presença de Jesus, que estão andando nessa entrada triunfal, será que elas realmente sabem, conhecem quem é Jesus? Será que elas realmente conhecem tudo aquilo que elas pensam conhecer desse que vem entrando? E aí eu conto para vocês que todo ano, no Domingo de Ramos, eu me lembro de uma música brasileira, de uma música do compositor pernambucano Lenine. A música é Ninguém Faz Ideia. Uma letra muito simples, que é na verdade um catálogo de tipos de pessoas diferentes, de todo tipo de gente. Por exemplo, eu cito uma estrofe aqui, que é a seguinte: os que fazem greve de fome, bandidos, cientistas do espaço, os prêmios Nobel da Paz, o Dalai Lama, o Mr. Bean, burros intelectuais. E aí vem o refrão da música, que é: ninguém faz ideia de quem vem lá, ninguém faz ideia de quem vem lá. E eu penso que isso pode se aplicar a essa cena que nós lembramos hoje também. Os que jogam as suas capas para serem pisadas, os que improvisam com ramos do lugar, os que vão à frente cantando e os que seguem também lá atrás querendo exaltar. Ninguém faz ideia de quem vem lá. Ninguém faz ideia de quem vem lá, porque na verdade parece que essas pessoas esperavam um Cristo, um rei que entrasse em Jerusalém e assentasse num trono imediatamente, que desbancasse o poderio romano, desbancasse Pilatos, e agora Israel estaria livre. Mas não é isso que Cristo quer na sua entrada. Ele quer realmente ir à cruz, ele quer morrer por nossos pecados, ele quer morrer por essas pessoas, e elas não o sabem, elas não o reconhecem. E eu acho bem compreensível até, eu confesso, essa confusão que as pessoas têm diante de Cristo, porque ainda hoje há muita confusão. Há pessoas que olham para Cristo e esperam encontrar nele um financiador de suas vontades, de seus desejos materiais, um sócio. Esses são aqueles que estão vencidos ainda pelo desejo do vil metal. Há ainda pessoas que querem encontrar em Cristo um revolucionário, um libertador político-social, ou o reflexo dessas pessoas, aquelas que querem em Cristo um ferrenho conservador, um moralista extremo. Esses e aqueles, na verdade, esperam de Cristo um reino terreno, um reino nos moldes dos reinos políticos de hoje, simplesmente. E há também aqueles que esperam encontrar em Cristo somente um Cristo de domingo, um Cristo de igreja, aquele que nós encontramos nos momentos de devoção, mas que não entra em nossa vida ao longo de nossa semana, no nosso cotidiano, não tem mudanças provocadas por ele em nós. Esses são aqueles que vivem uma religiosidade de casca, simplesmente. Mas eu posso dizer que quem, por obra de Deus mesmo, faz ideia de quem veio lá, essa pessoa sabe muito bem que os bens materiais não representam nossa finalidade neste mundo e não são para sempre. Sabem bem que toda promessa de solução política
definitiva, na verdade, não é perene. E mesmo quando parece ser alcançada, não dura para sempre e não resolve todos os problemas. Essa pessoa que sabe, que faz ideia real de quem veio lá, sabe também que ele vem. E sabe que ele não é encaixotado no domingo somente, mas que nos acompanha em toda a vida, de tal forma que nós podemos dizer: já não sou mais eu quem vivo. E assim, por obra de Deus que veio a nós e que se revelou, nós podemos dizer: eu conheço. Há muita coisa que eu não sei de fato, muita coisa que eu ainda vejo como que por um espelho. Mas uma coisa eu sei: eu conheço em quem eu depositei a minha confiança. Eu conheço a Cristo. E eu sei bem o que Ele veio fazer. Eu sei bem o que Ele fez por nós, o que Ele faz por nós e o que Ele fará no fim. Eu sei tudo isso por obra de Deus. E eu sei que estou com Cristo ontem, hoje e no fim dos dias. Amém.